Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de processo administrativo tributário, a nossa nona aula, a nossa última aula da nossa disciplina de direito tributário. Tá? O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai fazer uma breve introdução sobre o que é o processo administrativo tributário, a gente vai ver alguns princípios, a legislação aplicável, as etapas do processo administrativo tributário, o que constitui a dívida ativa e o que significa certidões negativas. A gente vai ter as variações de certidões negativas, positivas e positivas com efeitos de negativo. A gente já vai ver como é que isso funciona. Tá? Bom, vamos retomar um pouquinho então sobre a nossa linha do tempo da relação jurídica tributária, né, que a gente viu nas aulas passadas. Tá? Toda a nossa relação obrigacional tributária que se estabelece entre o fisco e o contribuinte, ela tem um desencadeamento lógico, são etapas. Né? Inicia-se toda essa etapa lá na hipótese de incidência. Tá? Ou seja, é aquilo que está previsto de forma abstrata na legislação. Por exemplo, a lei de imposto de renda. Está previsto lá. Quem auferir renda deve pagar imposto de renda. Na legislação estadual do Rio Grande do Sul, tem lá. Quem for proprietário de veículo automotor tem a obrigação de pagar o IPVA. Na legislação municipal, a gente tem a hipótese de incidência do IPTU. Está previsto de forma abstrata para todo mundo. Quem for proprietário do imóvel deve pagar IPTU. Né? Então, isso está lá previsto na hipótese de incidência de forma abstrata. Ocorre que, quando alguém auferir renda do ponto de vista material, do mundo concreto, do dia a dia, auferir renda, comprar um automóvel, comprar um imóvel, for proprietário de um automóvel ou proprietário do imóvel, ele está praticando no mundo material uma situação que encontra correlação lá naquela hipótese de incidência prevista abstrata. E nisso há um amoldamento daquilo que está previsto na lei de forma abstrata com aquilo que foi praticado no mundo concreto, no mundo material. Tá? Então, quando ocorre a adequação daquilo que está previsto de forma abstrata na hipótese de incidência com aquilo que ocorreu no mundo material, a gente diz que ocorreu o fato gerador. O fato que gera algo, que gera a obrigação tributária. Tá? Quando alguém adquire um imóvel e passa a ser proprietário do imóvel, ele pratica o fato gerador do IPTU, que está lá previsto de forma abstrata na legislação municipal. Então, quando ele praticou o fato gerador, nasceu o quê? Um fato que gera o quê? Uma obrigação tributária. Uma obrigação de pagar tributo. Porém, essa obrigação tributária ainda não é exigível. O fisco não tem como cobrar, né, esse tributo ainda. Ele precisa de um ato administrativo chamado de lançamento. O que é o lançamento? É a autoridade administrativa que vai verificar se ocorreu o fato gerador, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota e calcular o tributo. Feito esse lançamento lá na esfera administrativa, dentro da repartição competente do ente tributante, o que acontece? Essa obrigação tributária torna-se um crédito tributário. O que é o crédito tributário? Nada mais é do que uma obrigação tributária lançada, ou seja, a obrigação tributária passou pelo crivo do lançamento, daquela atividade administrativa em que a autoridade administrativa, o servidor público competente da repartição dos tributos, acaba o quê? Analisando se ocorreu o fato gerador, qual é a base de cálculo, qual a alíquota desse tributo, e calcula o tributo e faz o lançamento. Quando ele faz o lançamento, ele transforma aquilo que era uma obrigação tributária, que ainda não era exigível, em crédito tributário. Ou seja, aqui sim passa a haver a exigibilidade do crédito tributário. A partir de agora, o ente público, o fisco, vai poder fazer a cobrança. E como é que ele faz essa cobrança? Ele vai fazer a notificação do sujeito passivo. Ou seja, ele notifica via correio, né, ou eventualmente pessoalmente, ele notifica, ele informa o contribuinte, o sujeito passivo, que foi lançado um crédito tributário, ou seja, que ele está devendo para o fisco. Essa
né? É a atividade consistente no lançamento e na notificação do sujeito passivo. Feita a notificação do sujeito passivo, abre-se o prazo para o sujeito passivo, para o contribuinte, fazer o pagamento. Cada legislação de cada ente e de cada tributo vai ter um prazo para fazer o pagamento. Tá? Ele vai dar o prazo. Cada ente vai disciplinar como melhor prover, ou seja, assim como ele entender melhor de quanto é o prazo que ele vai deixar para pagar, para o contribuinte pagar. Mas se a legislação do município, do estado ou da União não prevê esse prazo, o CTN diz que esse prazo é o prazo de 30 dias. Ou seja, a gente vai trabalhar agora para os efeitos do nosso estudo com esse prazo de 30 dias. Ou seja, notificado o sujeito passivo que houve um lançamento, tá? Para ele abre o prazo de 30 dias para fazer o pagamento desse tributo. Ou, nesses 30 dias, ele também pode fazer a impugnação do lançamento. Ou seja, ele pode reclamar administrativamente que aquele tributo não deveria ser cobrado, ou a base de cálculo está errada, a alíquota está errada, ou ele não é mais dono daquele imóvel, não é dono mais do veículo, ele não praticou o fato gerador, ele pode ir até a administração pública e fazer essa reclamação. Essa reclamação é chamada de impugnação. É tal mais ou menos como ocorre quando a gente recebe uma multa de trânsito, né? A autoridade fiscalizadora, ela acaba autuando, né? Faz a autuação do trânsito e manda a notificação da multa para o condutor. O condutor recebendo essa notificação da multa, ele tem o prazo para pagar a multa ou ele entra com o chamado recurso administrativo. Que na verdade isso é uma impugnação. O recurso é apenas quando a gente tem um pedido de reanálise dessa decisão. Então a primeira reclamação que a gente faz chama-se impugnação e não tecnicamente o recurso. Recurso é quando eu já tenho uma decisão e aí eu recorro dessa decisão. Aqui a gente está falando de uma primeira inconformidade, uma primeira reclamação. Por isso que a gente chama de impugnação. Por mais que o senso comum, a população acaba chamando essa primeira reclamação, essa primeira impugnação de recurso, a gente vai chamar ela de impugnação. Vamos deixar para chamar de recurso aquilo que a gente entra em grau recursal quando a gente já tem uma decisão prévia. Tá? Aqui a gente ainda não tem essa decisão. Então, feita a notificação do sujeito passivo, abre esse prazo para ele fazer o pagamento, via de regra 30 dias, ou ele faz a impugnação. Tá? Quando ele faz o pagamento do crédito tributário, se isso tudo está de acordo, foi feito o lançamento de forma correta, a base de cálculo está certa, a alíquota está certa, ele praticou, o contribuinte efetivamente praticou o fato gerador, o contribuinte vai lá e paga o tributo. Pagando o tributo, o que ocorre? A extinção do crédito tributário, ou seja, extingue toda essa relação tributária, termina. Essa é, digamos assim, o desencadeamento normal de uma relação obrigacional tributária. Ou seja, começa lá com a hipótese de incidência, quando o contribuinte pratica o fato gerador, nasce a obrigação tributária, mas ainda não pode ser cobrada pelo fisco. O fisco precisa fazer o lançamento. Fazendo o lançamento, nasce o crédito tributário, ele notifica o sujeito passivo, abre prazo para pagar. Se via de regra isso tudo está correto, o contribuinte vai lá e paga. E aí termina a nossa linha do tempo, as nossas fases da relação jurídica tributária. Tá? Agora, se o contribuinte não efetuar esse pagamento, o fisco vai ficar parado, esperando um belo dia que o contribuinte resolva pagar? Não, o fisco vai dar andamento. Ele vai tentar buscar uma forma com que o contribuinte faça o pagamento. Qual é essa forma de o contribuinte fazer esse pagamento? O fisco vai inscrever essa dívida vencida, já passou os 30 dias para pagamento, o contribuinte não pagou, o fisco vai fazer o quê? Vai inscrever essa dívida num rol de devedores. É chamado de inscrição em dívida ativa. É o rol dos devedores do ente público.
Cada ente público vai ter o seu rol de devedores. O município de Juí vai ter o rol de devedores dele, o município de Augusto Pestana vai ter o rol dele, Cruz Alta, Santo Ângelo, o estado do Rio Grande do Sul vai ter o seu rol de devedores, o estado do Paraná vai ter o rol dos seus devedores e a União vai ter o rol dos seus devedores, ou seja, é feita uma inscrição dessa pessoa com essa dívida num rol de devedores do ente público. É por isso que a gente fala em certidão negativa. Quando a gente busca uma certidão negativa para participar de uma licitação, uma empresa quer participar de uma licitação, ele busca uma certidão negativa do município sede da empresa, do Estado e da União. Por que se pede essa certidão negativa? Para comprovar que ele não deve nada de tributos para esses entes. Então, o que essa certidão de negativa diz? Negativo. Ele não deve nada para o município, ou para o Estado, ou para a União. É por isso que eu preciso pedir uma negativa de cada um desses entes, porque cada um desses entes tem o seu rol de devedores. Aproveitando, já que a gente está falando em certidão de dívida ativa, a negativa, a certidão negativa, é quando o contribuinte vai até o ente público e pede uma certidão, um documento que certifica que ele não deve nada. Quando ele não deve nada para o ente público, essa certidão diz-se certidão negativa, nada deve. Então ele pode participar livremente das licitações, não precisa ter restrição ao crédito, quer buscar um financiamento num banco, ele não vai ter restrição ao crédito nesse banco porque ele nada deve. Agora, quando ele não paga os tributos, passou o prazo de vencimento do pagamento desse tributo, ele é inscrito em dívida ativa. Se esse contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, for buscar uma certidão negativa, ele vai obter o quê? Um documento que certifica que ele está devendo. Sim, ele deve, ou seja, uma certidão positiva. Positivo, ele está devendo para o ente público. E aí ele começa a ter uma restrição de acesso aos créditos junto aos bancos, não consegue participar de licitações, porque ele está devendo para o ente público. Aí ele vai ter que ir lá pagar a dívida para que ele volte a ter uma certidão negativa. O que é uma certidão positiva com efeitos de negativa? É uma terceira variação dessa certidão. A gente viu primeiro a certidão negativa, nada deve. Segundo, certidão positiva, sim, ele deve. E terceiro, certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, o que significa esse tipo de certidão? Sim, o contribuinte deve, porém, para todos os efeitos é como se ele nada devesse. Ou seja, sim, positiva, mas para todos os efeitos é uma certidão negativa. Quando ocorre a certidão positiva com efeitos de negativa? Por exemplo, a pessoa está devendo para o município de Juí, seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, está devendo para o município de Juí, ele quer ter acesso ao crédito, quer participar de uma licitação, ele vai até o município de Juí e faz um parcelamento dessa dívida. Ou seja, essa dívida continua existindo, ele não quitou a dívida, porém, ele parcelou essa dívida e está pagando esse parcelamento. Ou seja, ele vai, a partir desse momento, obter o quê? Uma certidão positiva. Sim, deve, porém, para todos os efeitos é como se fosse negativa. Por quê? Porque ele fez um parcelamento e está pagando a dívida. Ou seja, ele não vai ter restrição ao acesso à licitação, ele não vai ter restrição ao acesso aos financiamentos, acesso ao crédito, ele não vai ter restrição, ele vai poder participar das licitações e ter acesso ao crédito junto às instituições financeiras. Então, essa é uma terceira variação da certidão. Certidão positiva, certidão negativa e a certidão positiva com efeitos de negativa. Então, voltamos lá para a nossa linha do tempo. A gente viu a hipótese de incidência. Praticado o fato gerador, nasce a obrigação tributária, eu preciso fazer o lançamento para nascer o crédito tributário. Quando nasceu o crédito tributário, o que o fisco faz? Notifica o contribuinte para pagar ou para impugnar. Se ele não pagar, se ele não impugnar esse lançamento, o que o fisco faz? Inscreve ele em dívida ativa, no rol de devedores. Tá? E aí o que acontece? De posse
dessa inscrição de dívida ativa é extraída a CDA, a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa. Tá? É um documento que certifica que ele está devendo, certidão de dívida ativa. Junto com essa CDA é feita uma petição inicial e os órgãos jurídicos do ente público vão ingressar com um processo de execução fiscal, um processo judicial de cobrança. Ou seja, junto com essa CDA, com essa certidão que certifica que ele está devendo para o município, é feito o início do processo judicial de cobrança, onde ele vai ser citado para esse processo de execução, ele vai ter um prazo para pagar esse tributo, ele vai embargar, eventualmente ele vai se defender se essa cobrança é indevida, mas se ele não efetuar o pagamento, poderá o fisco, por exemplo, buscar algum meio coercitivo de satisfazer o seu crédito. Quais são esses meios coercitivos? Passem-jude, ou seja, ele vai pedir uma penhora online na conta e aí o juiz vai determinar que as instituições financeiras, vai fazer uma pesquisa e vai determinar que as instituições financeiras, se encontrando dinheiro em nome dessa pessoa numa conta, fica bloqueado esse valor, eventualmente vai penhorar um imóvel, um veículo, eventualmente um semovente, se eventualmente ele tem na inspetoria veterinária registro de ter alguma cabeça de gado, vai buscar bens móveis dentro da residência, né? Se eventualmente tem 3, 4 televisões, tem adornos suntuosos, quadros de valores, joias, tudo isso vai tentar ser buscado para satisfazer o crédito tributário do ente público. Claro que esses bens depois vão à asta pública, a leilão, e para o ente público vai ingressar apenas o dinheiro. Tá? Ou seja, vejam só, se a gente viu que naquele prazo, depois de notificado o sujeito passivo para pagar, ele tem duas hipóteses. Ou ele faz o pagamento em 30 dias, ou ele faz o quê? A impugnação ao lançamento. Vejam, feito o lançamento, nasce o crédito tributário e lá no artigo 145 do CNTN diz o quê? O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude da impugnação do sujeito passivo. Aqui inicia o processo administrativo tributário. Vejam aqui a nossa linha do tempo da relação obrigacional. Notificado o contribuinte para pagar, ainda a gente não está lá na fase judicial, a gente nem vai analisar a questão da fase judicial, eu só expliquei como é que funciona o transcurso lógico da relação obrigacional. Mas aqui a gente está ainda na fase administrativa. O contribuinte ele é notificado para fazer o pagamento, ou ele paga em 30 dias, ou ele vai até o ente público e diz, olha, ente público, esse lançamento está errado. A base de cálculo não é essa, a alíquota está equivocada, o cálculo do tributo está equivocado. Eu não sou contribuinte desse tributo, lançaram errado no meu nome. Ou seja, ele vai administrativamente até o fisco e tentar resolver esse problema. Essa tentativa administrativa de resolver o problema chama-se impugnação. E é isso que faz modificar, segundo o artigo 145 do CTN, faz modificar o lançamento. Vejam só. O contribuinte ele não precisa necessariamente primeiro entrar na via administrativa para só depois poder entrar na via judicial. Se eventualmente o ente público fizer um lançamento equivocado contra o contribuinte, ele pode direto ir para a esfera judicial, entrar com um processo, uma ação anulatória de lançamento do crédito tributário, ou ele pode primeiro tentar na via administrativa para depois ingressar com a via judicial. Então vejam, como é que fica o processo administrativo tributário na nossa linha do tempo. Temos lá a hipótese de incidência, que faz nascer, praticado o fato gerador, faz nascer a obrigação tributária, feito o lançamento, nasce o crédito tributário, aí é feita a notificação do contribuinte para pagar, e aí abre prazo para o pagamento ou a impugnação. E é aqui que inicia o processo administrativo tributário, ou também chamado de PAT. Qual é a característica principal do PAT? Uma vez que o contribuinte ingressa com o PAT,
com a impugnação do lançamento, há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aí, se lá na esfera administrativa, o ente público realmente analisar e ver que realmente não deveria ter sido feita a cobrança, ou que a cobrança está maior, ou seja, se essa decisão administrativa for favorável ao contribuinte e ela for irreformável, ela extingue o crédito tributário, ou seja, ele não precisa pagar. Ou se ele pagar, eventualmente quando a alíquota está errada, a base de cálculo está errada e o valor devido é um valor menor, ele extingue o crédito tributário quando? Quando ele fizer esse pagamento do valor a menor, que a administração apurou como o valor correto, que lá no lançamento estava equivocado. Agora, se a decisão for desfavorável ao contribuinte, ou seja, ele diz, olha, fisco, a base de cálculo não é essa. Ó, fisco, a alíquota é 3% e vocês aplicaram a alíquota de 5%. Se ele entrar com essa impugnação administrativa e no final desse processo administrativo o ente público disser o quê? Não, o lançamento está correto. Contribuinte, você não tem razão. A alíquota é realmente de 5%. O contribuinte, mesmo assim com essa decisão administrativa, ele posteriormente ele vai poder ingressar via judicial para anular esse lançamento. Então não impede uma decisão administrativa desfavorável ao contribuinte, não impede que ele ingresse depois na via judicial. Para a gente analisar um pouco mais sobre o processo administrativo tributário, é importante a gente analisar alguns princípios que regem, que tutelam o processo administrativo tributário. O primeiro deles é o princípio da legalidade, ou seja, todo o processo administrativo tributário ele deve seguir o regulamento do processo administrativo tributário. Cada ente público tem uma legislação que regula como é que vai operacionalizar esse processo administrativo tributário. Como é que tem que ingressar com a impugnação, quais são os prazos, como é que vai ser a questão da produção de prova, quem é que vai julgar. Cada ente público vai ter sua legislação disciplinando o processo administrativo tributário. O município de Juiz vai ter o seu, o município de Cruz Alta vai ter o seu, o estado do Rio Grande do Sul vai ter o seu, o estado de São Paulo vai ter o seu e a União vai ter o seu processo administrativo tributário. Eventualmente, cada um deles vai ter um procedimento diferente. É por isso que às vezes é difícil a gente estudar processo administrativo tributário, porque pode ter uma diferença de rito, de andamento, de um município para o outro. Vejam quantos municípios a gente tem no Brasil, quantos estados, e depois ainda a gente tem um processo administrativo específico da União. A gente, antes de entrar com a impugnação, a gente vai ter que estudar, vai ter que analisar cada lei de cada um dos entes que a gente for entrar com a impugnação. Ou seja, se eu impugnar um valor de IPTU cobrado pelo município de Juiz, eu vou ter que ver como é que é o processo administrativo do município de Juiz. Agora, se eu tenho um imóvel lá em Santo Ângelo e lá eles lançaram um tributo, o IPTU, de forma indevida, eu vou ter que analisar o processo administrativo lá do município de Santo Ângelo para ver como é que eu vou ingressar com essa impugnação. O princípio da isonomia, resumindo, diz o quê? A administração pública, dentro do processo administrativo, ele tem que tratar todo mundo de forma igual. Ele não pode tratar melhor os afiliados políticos, os amigos e os inimigos, tratar de uma forma mais agressiva, retirar prazos, não autorizar a produção de provas porque ele é inimigo, eventualmente não é um filiado partidário, e isso é algo abominável dentro do processo administrativo tributário. Todos devem ser tratados igualmente, independente da cor, do sexo, da opção religiosa, da opção partidária, todos devem ser tratados de forma isonômica, igual. Princípio do devido processo legal. Esse é outro princípio que rege o andamento do processo administrativo tributário, que diz o quê? Todo processo administrativo tributário deve ter atos ordenados e concatenados, ou seja, uma sequência lógica de atos. Eu não posso transformar o processo administrativo tributário numa bagunça. Eu primeiro entro com a impugnação, depois abre prazo
para a administração se manifestar sobre a impugnação, depois eu abro o prazo para a produção de provas, eu abro prazos para as alegações finais e depois vai para a decisão. Eu não posso começar a conturbar esse processo. Ele tem que ser um processo concatenado, uma sequência lógica de atos. E o princípio do contraditório? Para todo ato produzido dentro do processo administrativo tributário, deve haver a manifestação do contribuinte. Ou seja, se a comissão, se eventualmente o órgão julgador determinar a produção de uma prova, anexar algum documento dentro do processo administrativo tributário, tem que ser facultado para que o contribuinte analise esse documento e se manifeste sobre esse documento. Esse é o contraditório. O que é o princípio da ampla defesa dentro do processo administrativo? Aqui a gente vê ao lado de cada princípio, vocês podem notar que tem a sede constitucional, onde está previsto isso, que justifica a existência desses princípios. Aí vocês têm aqui, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O que é o princípio da ampla defesa? Ou seja, dentro do processo administrativo, eu vou oportunizar para que o contribuinte produza provas. Se ele tem que chamar prova testemunhal, pericial, documental, eu vou autorizar isso. Eu não posso cercear a defesa do contribuinte no processo administrativo. Vejam que quem instrui o processo administrativo é a própria administração. Quem é que vai julgar é a própria administração. Não pode a administração utilizar do processo como um instrumento de não possibilitar o contraditório e a ampla defesa para o contribuinte. Princípio da motivação das decisões. A autoridade administrativa que vai decidir essa impugnação, ele tem que justificar por que ele está decidindo. E não apenas decidir porque decidiu. Ele tem que justificar de forma fundamentada, juridicamente fundamentada essa impugnação, esse processo administrativo. O que é o princípio da oficialidade? Uma vez iniciado o processo administrativo tributário, quem vai dar impulso, quem vai dar andamento a esse processo é a própria administração, ou seja, de forma com que a administração pública ela dê andamento ao processo administrativo tributário sem que o contribuinte precise ficar pedindo para passar a fase posterior. Então, o impulso oficial é de ofício, ou seja, a administração pública de ofício, ou seja, ela própria vai dar seguimento e andamento às próximas fases do processo administrativo tributário. O próximo princípio, de forma bem genérica, bem sucinta, a gente pode dizer que o princípio do informalismo diz o quê? Não pode ter dentro do processo administrativo linguagens rebuscadas, termos jurídicos pomposos, tem que ser algo mais simples, sem muito formalismo, mas que não seja bagunça, mas de uma certa informalidade. Por quê? No processo, isso é um detalhe importante, no processo administrativo tributário, eu não preciso de advogado para ingressar com o processo administrativo tributário. No processo judicial, sim, eu preciso estar representado por um advogado para tentar anular eventualmente um lançamento mal elaborado ou indevido, uma devida cobrança, eu tenho que ingressar judicialmente com o advogado. Mas aqui no âmbito administrativo eu não preciso me socorrer de um advogado. Por isso que a linguagem não pode ser uma linguagem formal, rebuscada, termos jurídicos muito pomposos que ninguém sabe o significado daquilo. Por quê? Quem está participando desse processo administrativo é o contribuinte, sem advogado. Pode colocar advogado? Pode, mas não necessariamente ele vai ter que colocar um advogado. Então, por isso que a gente tem que ser um processo informal. E o princípio da verdade material, ou seja, a autoridade administrativa pode postular, pedir a produção de provas para buscar o quê? A verdade material. Ou seja, se a gente pudesse falar a verdade verdadeira. O que realmente ocorreu nessa relação tributária. Com relação à legislação aplicável, a gente viu que cada ente público vai ter a sua legislação sobre o processo administrativo tributário. A gente viu que é uma infinidade de sistemas normativos regulando os processos administrativos tributários,
Por isso que fica difícil de a gente estabelecer, a gente vai estudar todos. Não tem como. A gente, dentro desse trabalho, eu estruturei algumas fases que são comuns a todos os processos administrativos tributários. Se a gente for analisar, todos eles perpassam por essas fases. Tá? Claro que algumas peculiaridades, alguns detalhes, a gente vai ter que analisar em cada um desses processos, consultando cada uma das legislações. Por exemplo, a União vai ter o processo administrativo tributário, o PAT dela, ela vai estar regulada no Decreto Federal 70.235 de 72. Tá? No Rio Grande do Sul, o processo administrativo tributário ele é regulado pela Lei 6.537 de 73. E cada um dos municípios vai ter a sua legislação regulando o processo administrativo tributário. Tá? Passamos então agora à análise das etapas do processo administrativo tributário, começando com a primeira instância, ou seja, qual é o primeiro passo para o contribuinte fazer uma impugnação administrativa desse lançamento que ele reputa, que ele considera equivocado, que a base de cálculo está errada, a alíquota está errada, ele não é o sujeito passivo porque ele não praticou o fato gerador. Tá? Ou seja, como inicia o processo administrativo? Com a apresentação da impugnação do contribuinte, na primeira instância administrativa. Tá? Isso não precisa, esse pedido não precisa formalidades muito grandes, mas que eu tenho que ter, pelo menos, a comprovação da capacidade postulatória, ou seja, demonstrar que foi contra ele que foi lançado o tributo, deve observar o prazo legal, ou seja, dentro daqueles 30 dias, que é o prazo para ingressar com a impugnação administrativa, deve ser interposta ou na repartição protocolada, na repartição competente, deve abordar toda a matéria, ou seja, justificar, fundamentar, explicar por que acha que aquele lançamento está equivocado e juntar todas as provas documentais que eventualmente vai ter. Tá? A autoridade administrativa, quando recebe essa impugnação, ele vai autuar essa impugnação. O que é autuar? É numerar, colocar um número sequencial nessa impugnação, vai colocar capinha nisso, vai juntar todos os documentos e vai encaminhar para a autoridade. Tá? E dentro deste processo vai ser produzidas todas as provas. Tá? Principalmente com a manifestação do fiscal que fez o lançamento. Ou seja, se a gente pode resumir essa etapa da primeira instância, ocorre o quê? O protocolo, a autuação, que é colocar um número nesse processo e colocar as capas, vai ter uma manifestação do fiscal que fez o lançamento daquele crédito, vai ser produzidas as provas e depois vai ser feita uma decisão administrativa pela autoridade administrativa. De posse dessa decisão, se essa decisão for desfavorável ao contribuinte, dizer, olha, contribuinte, tu não tem razão nenhuma na tua impugnação, ele pode eventualmente ingressar com a recurso administrativo. Agora sim, eu estou falando em recurso administrativo, porque eu tenho uma decisão administrativa de primeira instância. Veja, que se eventualmente essa decisão for desfavorável, a gente está falando em recurso. Agora, se essa decisão for desfavorável ao contribuinte, ou seja, favorável ao contribuinte, ou seja, o ente público diz, realmente você tem razão. O que acontece com esse crédito tributário? Ele é extinto, porque tem razão, foi lançado mal, você não é o contribuinte. Ou se a base de cálculo está equivocada e a alíquota está equivocada, vai reduzir esse tributo para pagar apenas o tributo devido. Em algumas situações, alguns entes públicos têm, inclusive, uma terceira instância de julgamento. Não necessariamente precisa ter. Tá? Via de regra, a gente tem a primeira e a segunda instância. Mas, eventualmente, em alguns entes públicos, a gente tem até a previsão de uma terceira instância. O que eu queria trazer para vocês como informação final é que, por exemplo, num dos entes, que é a União, ela condiciona que o recurso administrativo ele tenha que ter um depósito prévio de um valor. Isso já foi, a jurisprudência
as decisões dos tribunais judiciais já foram bem tranquilas no sentido que essa exigência da União de depósito recursal, um depósito do dinheiro para que ele possa recorrer como condição para que ele recorra, isso é inconstitucional, ou seja, é indevido esse tipo de cobrança. Pessoal, no mais, de forma bem sucinta e rápida, apenas algumas pinceladas sobre o nosso conteúdo, é isso que transcorre, é isso que ocorre dentro do processo administrativo tributário. E aí, sobre certidão divulgativa e certidão negativa, divulgativa e certidão negativa, ou certidão positiva e certidão positiva com efeitos de negativo, a gente já falou lá no início da aula. Então, a gente venceu, de certa forma, o nosso conteúdo, a gente está finalizando o nosso último módulo dessa disciplina EAD. Faço votos de pleno sucesso a toda a turma, agradeço toda a compreensão, toda a atenção durante esse semestre. Espero, de alguma forma, ter colaborado na formação de vocês, né? E agradecer essa atenção. Um abraço a todos, uma boa prova na final.